Para a compreensão do signo, é preciso, conforme Peirce, distinguir cada um dos seus poderes, sugestivo, indicativo e representativo. Ao olharmos para um signo no nível da primeiridade, percebemos apenas as suas qualidades imediatas. Elas podem sugerir uma semelhança com algo. É este o seu poder sugestivo. Logo a seguir, quando nos confrontarmos com a sua autonomia como signo no âmbito da secundidade, ele passará a indicar relações que o tornam singular, ou seja, reconhecemos que se trata de um signo. É o seu poder indicativo. Por fim, conseguimos reconhecer o signo como representação de algo, objeto palpável ou não, e, na terceiridade, alimentamos o nosso repertório de significações. Essas são as 3 etapas da interpretação do signo. Olha este anúncio. O que a imagem sugere? Elementos soltos como uma mulher com roupas rasgadas, uma abóbora e ratos numa cena noturna. O que ela indica? Uma relação com o conto de Cinderela, que perde o encanto à meia-noite. O que ela representa? A mensagem diz: venha como você é. Mesmo sendo meia-noite, há alguém atendendo prontamente no exato instante do fim do encanto. Vemos aí os signos de necessidade da moça e a agilidade do atendente. É possível perceber que a interpretação do signo dispõe de diversas camadas. De saída, notamos que é possível entendê-lo de forma intuitiva, sem precisar aprofundar o seu processo de semiose. Um ponto importante entre esses 2 signos é que, entre um e outro, há a possibilidade de cair no estereótipo, ou seja, na interpretação forçada a partir de um entendimento precipitado. Podemos logo de cara achar que o anúncio analisado é somente um trocadilho com o conto da Cinderela, e que isso dá um certo charme à marca anunciada. Mas qual a relação entre essa interpretação e o signo? Nenhuma, somente a análise superficial de algo fundamentado. Apesar desse processo de análise, é importante entender que as significações do signo são fluidas, ou seja, estão à mercê das flutuações do processo de interpretação, conforme o meu repertório e as condições em que analiso o signo. Além disso, aos olhos de outros interpretantes, o signo será analisado de forma distinta. Para entender uma embalagem de produto, devemos usar 3 níveis de análise. O primeiro inclui os aspectos qualitativos e sensoriais da embalagem. O segundo envolve os aspectos que estão fora da mensagem, as referências que ajudam a entender a sua singularidade. E em terceiro, o entendimento dos efeitos que a mensagem causa ao receptor, sejam eles emocionais, reativos ou lógicos. Nesse caso das caixinhas de uma marca japonesa de sucos naturais, por imitarem as superfícies das frutas, o apelo sensorial é evidente. Essa referência transfere a naturalidade da fruta. Os efeitos são imediatamente reativos, ou seja, você fica com vontade de pegar a imagem hiperrealista para comparar com a da fruta. A imagem, quando usada em anúncio publicitário, geralmente é elaborada conforme a construção do signo. Um recurso bastante usado é o do cruzamento de linguagens, o que a semiótica chama de metalinguagem, ou seja, um signo que referencia não um objeto, mas outro signo. Completamente contrário a essa forma de análise é o processo de interpretação da obra de arte. O autor jamais oferece chaves de interpretação como o uso de linguagens referenciais. A comunicação não está em primeiro lugar, como acontece com o anúncio. A imagem, em geral, é icônica ou indiciária. Quanto mais plural for a experiência do receptor, mais o artista terá alcançado o status de arte. Assim, a obra de arte pode ser tanto representada de forma sensorial quanto abstrata, como boa parte das obras renascentistas. Veja o quadro do pintor espanhol El Greco. Ele representa o apóstolo São Pedro. Na representação, há um símbolo da tradição cristã atribuída a ele, as chaves, que no quadro ele traz no pulso esquerdo. Trata-se de um outro signo, um símbolo, dentro da obra, um ícone. A imagem midiática, assim como a fotografia, é sempre um índice, pois só cobre uma parte da realidade, e ao mesmo tempo um ícone, pois tenta reproduzir com fidelidade essa realidade. A imagem midiática se faz a partir de referências. Ela não é uma imagem por si só, como a obra de arte, mas algo construído a partir de outros sentidos
que o receptor relaciona com o signo da mídia. O grande campo de pesquisa da semiótica da cultura é a esfera onde acontecem os processos semióticos, onde os signos se relacionam, se influenciam e se transformam. Lotman chamou esse campo de semiosfera. Assim como a biosfera inclui a vida do planeta, a semiosfera abriga o universo dos signos. Além dos signos, na semiosfera se encontram as várias culturas e o diálogo entre elas. Segundo Lotman, a semiosfera existe antes de qualquer análise semiótica, antes da comunicação e antes da própria linguagem. A semiosfera é um grande sistema vivo e holístico. Ainda sob a ótica de Lotman, a semiosfera está repleta de subcampos com identidade própria que interagem entre si. Há interações entre o núcleo da semiosfera, onde estão os campos enrijecidos por sua tradição, e a sua periferia, onde estão subcampos mais facilmente suscetíveis à renovação. Essa relação favorece a constante renovação cultural. Todo ato semiótico dentro da semiosfera se dá com o diálogo entre o destinador e o destinatário. Essa troca de signos tem por base a língua natural e, portanto, é um sistema modelizante primário. É modelizante porque serve de modelo para a linguagem e é primário por ter uma função de estrutura dos outros sistemas semióticos. Os demais sistemas culturais usam a língua como base e geram processos semióticos. São eles, portanto, os sistemas modelizantes secundários. Esses incluem todas as linguagens e sua diversidade de conteúdo, de expressão e de ação comunicativa. Por exemplo, um texto emprega a língua como base para elaborar uma linguagem literária, como no romance. Ou no esquete cômico, usa a língua como base para expressar a linguagem humorística. Em termos de construção de linguagem, a semiótica de Lotman entende que todo texto envolve dois níveis de codificação. O primeiro, que entende que uma cadeia de signos tem vários significados. E o segundo, quando o signo se torna complexo e passa a ter um significado só. Por exemplo, o enunciado cadeia de elementos, que pode significar um presídio ou uma sequência de objetos. Dentro da intenção cultural, ela pode assumir somente um desses significados dentro de um determinado uso. Não é só isso. Há ainda uma relação entre esse texto e o contexto histórico-cultural. Um significado, estruturado pela língua, é construído ao longo do tempo a partir do contexto cultural no qual ele está inserido. Esse processo, chamado de ritual, é que define qual significado irá prevalecer. O processo criativo de um artista plástico, por exemplo, é estruturado por vários subtextos que irão compor a expressão artística. Entre esses subtextos estão a intenção do artista, o gestual do uso da técnica, a expressão de uma época, etc. Esses são subtextos que irão desempenhar processos semióticos na elaboração de um texto. Esses processos semióticos, por sua vez, acontecerão e serão influenciados pelo contexto cultural. Há casos em que o texto adquire uma força sígnica tão grande que acaba se transformando em contexto. A semiótica da cultura é o sentido de tradução da tradição. O sentido de tradução é um pouco diferente daquele que costumamos entender quando vertemos um texto do inglês para o português, por exemplo. Não se trata só da troca de códigos linguísticos, mas sim da compreensão e da significação dentro dos processos culturais. Quando assistimos a um filme e nos arriscamos a analisá-lo, temos de lançar mão de certo conhecimento de técnica de cinema e do estilo de determinado diretor ou ator. Se vamos escrever essa análise em forma de crítica, então estaremos fazendo uma tradução da expressão daquele filme que envolve vários tipos de linguagem numa única linguagem, a verbal da crítica escrita. Devemos ainda considerar nessa crítica o contexto cultural em que o filme se insere. Um filme de super-heróis transita de uma tradição, a dos quadrinhos, para outra tradição, a do cinema. Esses contextos são a tradição que também deve ser traduzida, ou seja, incluída na interpretação que fazemos dos signos culturais. Enfim, fazer a tradução implica entender de que modo atuam os sistemas modelizantes sobre a construção do texto cultural, considerando o seu contexto sociocultural.